Griffin Hale entrou na sala de urgências à espera de levar uns pontos, mas saiu com o seu mundo inteiro desfeito. Porque numa maca, do outro lado do corredor, estava um rapaz de 18 anos com o seu rosto exato, o seu nome exato e um segredo que o seu pai milionário levara para o túmulo. Um acidente de carro, um encontro fortuito, uma verdade impossível que forçaria Griffin a escolher entre a vida fria e bem-sucedida que conhecia e a família complicada e maravilhosa que nunca soubera existir. Mas quando uma enfermeira compassiva chamada Maya viu para lá da sua riqueza e no seu coração ferido, Griffin percebeu que, por vezes, os maiores desastres conduzem às maiores bênçãos. Esta é a história de um homem que pensava ter tudo apenas para descobrir que não tinha nada, até perder o controle e encontrar o amor nos escombros das mentiras do pai. Se está a ver isto, subscreva o canal e diga-me de onde nos acompanha, porque esta jornada de segredos, segundas oportunidades e família inesperada fará com que acredite de novo no destino. O impacto veio do nada. Griffin Hale ouviu o ranger dos pneus, viu faróis na sua visão periférica, e depois o seu SUV de luxo guinou para o lado. Metal contra metal. A sua cabeça disparou para a frente e depois para trás. O cinto de segurança apertou-lhe o peito com tanta força que lhe tirou o ar. Depois o silêncio. Ele ficou ali a respirar com dificuldade, as mãos ainda agarradas ao volante. A testa pulsava. Quando a tocou, os dedos voltaram vermelhos. Ótimo, resmungou. Simplesmente ótimo. O outro condutor, um miúdo qualquer num carro velhote e todo amolgado, já corria na sua direção, telemóvel na mão, o rosto pálido de pânico. Griffin fez-lhe sinal para se afastar através da janela. Não precisava de dramas. Precisava de ir para casa, servir uma bebida e esquecer toda aquela noite. Mas em poucos minutos, luzes intermitentes encheram a rua. Os paramédicos apareceram à sua porta. "Senhor, precisa de vir conosco", disse uma jovem, apontando uma lanterna aos seus olhos. Bateu com a cabeça. "Esse corte precisa de pontos." "Estou bem." "Não está bem. Está a sangrar." Griffin olhou para a sua camisa branca. Sangue escorrera para a gola. Suspirou. "Não tenho tempo para isto." "Arranje tempo." 20 minutos depois, estava sentado numa maca no serviço de urgência à espera. As luzes fortes magoavam-lhe os olhos. O cheiro a antisséptico revirava-lhe o estômago. Pessoas corriam por ele. Enfermeiros, médicos, pacientes a gemer ou a chorar. Ele odiava hospitais. Sempre odiara. Tirou o telemóvel e verificou os e-mails. 43 não lidos. Uma mensagem de Justin, o seu diretor de operações. Reunião do conselho antecipada para as 9 da manhã. Não se atrase. Griffin respondeu. "Não me atrasarei." Mas os seus dedos estavam trêmulos. A cabeça latejava. E algo mais profundo, algo que não conseguia nomear, rastejava sob a sua pele. Ansiedade, talvez. Ou apenas exaustão. "Sr. Hale." Ele levantou o olhar. Uma mulher estava à sua frente, a segurar uma prancheta. Devia ter a sua idade, talvez um pouco mais nova. Pele morena, olhos escuros que pareciam ver através dele. O seu uniforme era azul escuro e o cabelo estava preso num coque elegante. Tinha o tipo de presença calma que fazia sentir que tudo ia ficar bem. "Sou eu", disse Griffin. Ela sorriu. Não era um grande sorriso, apenas uma pequena curva nos lábios, mas era genuíno. "Sou a Maya. Vou tratar de si esta noite." "Que sorte a minha." Ela levantou uma sobrancelha. "É sempre assim tão charmoso quando está a sangrar." Apesar de si, Griffin sorriu de volta. "Só às terças-feiras." "É quarta-feira. Então não estou no meu melhor." Maya sentou-se num banco com rodas e puxou-o para mais perto. Estudou o corte na sua testa, os dedos gentis enquanto lhe inclinava a cabeça para a luz. O seu toque era cuidadoso, profissional, mas também gentil. "Como é que isto aconteceu?" perguntou ela. "Acidente de carro. Alguém passou um vermelho. Estava a conduzir?" "Sim." "Ficou magoado em mais algum sítio?" "Só no meu orgulho." Ela não riu. Em vez disso, olhou para ele. Realmente olhou para ele, e algo na sua expressão suavizou. "Está tenso", disse ela calmamente. "Não por causa do acidente, por outra coisa." Griffin piscou os olhos. "O quê?" "Faço isto há muito tempo."
Consigo perceber quando alguém carrega mais do que um corte na testa. Ele não sabia o que dizer a isso. Ela tinha razão, claro. Ele andava tenso há semanas, meses talvez. O trabalho estava a esmagá-lo. O pai tinha morrido há 2 anos. E a dor ainda estava lá, pesada no peito. Mas ele não falava dessas coisas. Nem com estranhos, nem com ninguém. Estou bem, disse ele. Maya manteve o seu olhar por mais um momento. Depois acenou. Ok, vou buscar alguns materiais. Volto já. Ela levantou-se e caminhou em direção a um armário de provisões no fim do corredor. Griffin observou-a ir, depois recostou-se na maca e fechou os olhos. O barulho das urgências rodeava-o. Máquinas a apitar, conversas abafadas, alguém a chorar na sala ao lado. Ele queria ir embora. Queria ir para casa. Queria... Uma comoção irrompeu no corredor. Os olhos de Griffin abriram-se de repente. Uma maca estava a ser empurrada por ele, rapidamente. Paramédicos rodeavam-na, gritando instruções uns aos outros. Na maca estava um jovem, um adolescente, talvez 18 ou 19 anos. Estava ferido, o rosto inchado de um lado, o braço numa tipóia improvisada. Mas não foi isso que fez Griffin gelar. O miúdo era exatamente igual a ele. Não parecido. Não mais ou menos como ele. Exatamente como ele. A mesma estrutura óssea, o mesmo nariz, a mesma linha da mandíbula, o mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos azuis. Era como olhar para um espelho que o mostrava 20 anos mais novo. A respiração de Griffin engasgou-se na garganta. A maca passou e, por um breve segundo, o adolescente virou a cabeça e olhou diretamente para Griffin. Os seus olhos encontraram-se. O rosto do miúdo empalideceu. A boca abriu-se ligeiramente, como se quisesse dizer algo, mas não conseguia. Depois, desapareceu, levado para uma sala do outro lado do corredor. Griffin ficou ali sentado, o coração a bater tão forte que o ouvia nos ouvidos. As mãos tremiam. A mente corria. Que raio foi aquilo? Senhor Hale. Maya estava de volta, a segurar um tabuleiro com materiais. Pousou-o na mesa ao lado dele e franziu a testa. Está bem? Parece que viu um fantasma. Griffin não conseguia falar. Apenas apontou para a sala do outro lado do corredor. Maya seguiu o seu olhar. O miúdo que acabou de entrar? Quem é ele? Ainda não sei. Por quê? Preciso de saber o nome dele. O sobrolho de Maya carregou-se. Isso não é propriamente... Por favor. Algo na sua voz deve tê-la convencido, porque ela hesitou. Depois foi até ao balcão de enfermagem. Griffin observou-a a falar com outra enfermeira, que lançou um olhar a uma ficha e disse algo em resposta. Maya voltou um momento depois, a sua expressão ilegível. O nome dele é Adam Rivers, disse ela lentamente. Adam Hale Rivers. O mundo de Griffin virou-se. Hale. Esse era o seu apelido, o nome do seu pai. Tenha certeza? Perguntou ele, a voz mal audível. É o que diz a ficha. Griffin levantou-se, demasiado depressa. A sala rodopiou. Maya agarrou-lhe o braço para o segurar. Calma, devagar. Precisa de pontos, não de uma perseguição misteriosa. Preciso de o ver. Precisa de se sentar. Mas Griffin não conseguia sentar-se. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Afastou-se de Maya e caminhou em direção à sala para onde tinham levado Adam. As pernas pareciam mover-se sozinhas, levando-o para a frente, embora parte dele quisesse correr para o outro lado. Através da pequena janela na porta, ele podia ver o adolescente deitado na cama. Os olhos estavam fechados agora. Uma enfermeira estava a verificar os seus sinais vitais. Griffin pressionou a mão contra o vidro. O miúdo era tão parecido com ele que era aterrorizante. Senhor Hale. Maya estava ao seu lado novamente, a voz firme, mas não rude. Não pode entrar lá agora. Ele precisa de ser avaliado primeiro. Ele tem o nome do meu pai. Ouvi. Como é que isso é possível? Maya não respondeu. Apenas olhou para ele com aqueles olhos profundos e perspicazes, e Griffin percebeu que ela também estava a juntar as peças. Vamos, disse ela gentilmente. Vou dar-lhe os pontos. Depois veremos o que se passa. Griffin deixou-a levá-lo de volta à sua maca. Sentou-se, mas os seus olhos nunca deixaram aquela sala do outro lado do corredor. Maya trabalhou rapidamente. Limpou a ferida, adormeceu-a e começou a costurar. Griffin mal sentia. A sua mente estava noutro lugar. Fale comigo, disse Maya enquanto trabalhava. No que está a pensar?
Estou a pensar que o meu pai teve outro filho. Ainda não sabe isso. Que mais poderia ser? Aquele miúdo é exatamente igual a mim. E o seu nome do meio é Hale. Maya não argumentou. Apenas continuou a costurar, as mãos firmes e seguras. O seu pai alguma vez o mencionou? Perguntou ela depois de um momento. Não. Nunca. Talvez haja outra explicação. Griffin riu, mas saiu amargo. Você viu, não há outra explicação. Maya deu o último ponto e recuou. Terminei. Mas quero que fique aqui um pouco, para ter a certeza de que não está tonto ou com náuseas. Estou bem. Não está bem. Acabou de descobrir algo que virou o seu mundo de cabeça para baixo. Dê a si mesmo 1 minuto. Griffin quis discutir, mas ela tinha razão. Sentia como se o chão tivesse desaparecido de debaixo dos seus pés. O seu pai, Dean Hale, o homem que o criara com mão de ferro e um coração gelado, guardara este segredo durante toda a sua vida. Por quê? Maya tocou-lhe no ombro apenas por 1 segundo. Vou verificar como ele está. Ver se já acordou. Obrigado. Ela afastou-se e Griffin ficou ali sentado, a olhar para a parede. O telemóvel vibrou no bolso, mas ele ignorou-o. Nada mais importava agora. Poucos minutos depois, Maya regressou. Ele está acordado e quer falar consigo. Griffin levantou-se tão depressa que a cabeça lhe rodou. A sério? Ele também o viu. Está tão confuso quanto você. Griffin seguiu-a pelo corredor. O coração batia de novo, mas desta vez não era de medo. Era de outra coisa. Esperança, talvez. Ou pavor. Já não conseguia distinguir. Maya abriu a porta e entrou. Griffin seguiu-a. O adolescente, Adam, estava sentado na cama agora. O rosto estava pálido, os olhos arregalados. Quando viu Griffin, encolheu-se. Olá, disse Griffin. A sua voz soava estranha aos seus próprios ouvidos. Olá, sussurrou Adam de volta. Olharam um para o outro por um longo momento. Por que é que se parece comigo? Perguntou Adam finalmente. Griffin soltou uma respiração trêmula. Estava prestes a perguntar-lhe o mesmo. Maya estava à porta, observando-os a ambos com atenção. Não disse nada, mas a sua presença era ancoradora, estabilizadora. O seu nome do meio é Hale, disse Griffin. Adam acenou. Sim, era o apelido do meu pai. Era. Ele morreu antes de eu nascer. O peito de Griffin apertou-se. Qual era o primeiro nome dele? Dean. A sala ficou em silêncio. Griffin sentou-se na cadeira ao lado da cama. As pernas já não o aguentavam. Dean Hale também era o meu pai, disse ele calmamente. Os olhos de Adam arregalaram-se ainda mais. O quê? Ele criou-me. Morreu há 2 anos. Adam abanou a cabeça como se estivesse a tentar clareá-la. Isso não faz sentido. A minha mãe disse que ele morreu antes de eu nascer. Talvez ela pensasse que sim, ou talvez... Griffin parou. Ele não sabia o que dizer. Nada fazia sentido. Antes que qualquer um deles pudesse falar novamente, a porta abriu-se de repente. Uma mulher entrou apressadamente, o rosto corado de pânico. Tinha a idade de Griffin, talvez 1 ou 2 anos mais velha. O cabelo estava preso num rabo de cavalo desfeito e vestia umas calças de ganga e uma t-shirt, como se as tivesse vestido à pressa. Adam! Gritou ela, correndo para a cama. Estás bem? Ligaram-me e disseram que tiveste um acidente. Ela parou a meio da frase quando viu Griffin. A cor fugiu-lhe do rosto. Oh, meu Deus! Sussurrou ela. Griffin levantou-se lentamente. É a mãe dele. A mulher não respondeu. Apenas olhou para ele, a boca a abrir e a fechar como se não conseguisse encontrar as palavras. Mãe? Disse Adam, a voz incerta. Conhece-o? Ela finalmente desviou o olhar de Griffin e olhou para o filho. Preciso que descanse. Falaremos mais tarde. Mas... Mais tarde, Adam. A voz dela era aguda, quase desesperada. Adam recostou-se nas almofadas, confuso e magoado. A mulher, Dona, ele presumiu, virou-se para Griffin. Os seus olhos estavam cheios de medo e de algo mais. Culpa, talvez. Precisa de ir embora, disse ela. Só quero perceber. Vá embora. Agora. Maya deu um passo à frente. A voz calma, mas firme. Minha senhora, penso que todos precisam de respirar fundo. Mas Dona não estava a ouvir. Aproximou-se de Griffin, as mãos a tremer. Não pertence aqui, não sabe nada. Sei o nome do meu pai, disse Griffin, a sua própria voz a subir agora. E sei que aquele miúdo naquela cama tem o mesmo rosto que eu. A mandíbula de Dona apertou-se. Parecia que queria gritar ou chorar ou ambos. Adam falou da cama, a voz baixa, mas firme. Mãe,
Pare. Donna virou-se para ele, a sua expressão a quebrar-se. Adam, ele merece saber, disse Adam. Eu mereço saber. Donna fechou os olhos. Os ombros caíram. Dean Hale era o pai dele? Perguntou Griffin. Por um longo momento ninguém falou. Depois Donna abriu os olhos e olhou diretamente para Griffin. Sim, disse ela. Dean Hale era o pai do Adam. As palavras atingiram Griffin como um murro no estômago. Como? Conseguiu dizer. Namoramos. Há muito tempo. Antes da sua mãe, acho eu. Ou talvez durante. Não sei. A voz de Donna estava monótona agora, como se estivesse a ler um guião. Fiquei grávida. Tentei dizer-lhe. Ele nunca respondeu. Griffin sentiu como se o chão estivesse a desaparecer novamente. Ele sabia? Não sei se sabia. Enviei uma carta. Liguei. Nunca obtive resposta. Donna cruzou os braços sobre o peito, defensiva. Então criei o Adam sozinha. Dei-lhe o nome do Dean para que ele soubesse de onde veio. Mas é isso. Não queríamos nada da sua família. Eu nem sequer sabia que existia, disse Griffin. Bom, é assim que deve continuar. Mãe, disse Adam de novo, mais alto desta vez. Pare. Donna olhou para o filho e o rosto desfez-se. Só estou a tentar proteger-te. De quê? Da verdade? Donna não respondeu. Apenas ficou ali, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Maya interveio novamente, a voz gentil, mas imponente. Penso que todos precisam de algum espaço agora. O Adam precisa de descansar. A sua concussão tem de ser monitorizada. E todos vocês precisam de tempo para processar isto. Griffin quis discutir, mas sabia que ela tinha razão. Estava a tremer. A sua mente estava a girar. Não conseguia pensar com clareza. Ok, disse ele finalmente. Olhou para Adam mais uma vez. O miúdo observava-o com aqueles mesmos olhos azuis. Os olhos do seu pai, os seus olhos. E Griffin sentiu algo a quebrar-se dentro de si. Peço desculpa, disse Griffin. Não queria chatear ninguém. Adam deu-lhe um pequeno e triste sorriso. Não é sua culpa. Griffin acenou, depois virou-se e saiu da sala. Maya seguiu-o para o corredor. Está bem? Perguntou ela. Griffin riu, mas soou vazio. Não, nem um pouco. Tem alguém a quem possa ligar? Um amigo? Família? Tenho o meu diretor de operações. Mas não lhe vou ligar sobre isto. Maya estudou-o por um momento, depois tirou um pedaço de papel do bolso e escreveu algo nele. Entregou-lhe. É o meu número, disse ela. Se precisar de falar, ou se precisar de ajuda para descobrir isto. Griffin olhou para o papel, depois de volta para ela. Por que está a fazer isto? Porque já vi muitas pessoas passarem por muita dor neste trabalho e aprendi que ninguém devia ter de o fazer sozinho. As suas palavras eram tão simples, tão gentis, que Griffin sentiu a garganta apertar. Obrigado, disse ele. Maya sorriu. Vá para casa, descanse um pouco e não tome grandes decisões esta noite. Vou tentar. Ele saiu das urgências e para o ar fresco da noite. O seu SUV tinha sido rebocado, então chamou um carro. Enquanto esperava, ficou na calçada e olhou para o céu. O seu pai tinha outro filho, Dean Hale, o homem que o ensinara a ser forte, a ser bem-sucedido, a nunca mostrar fraqueza, deixara um filho para trás. Um filho que crescera sem pai. Um filho que era exatamente igual a Griffin. Por que é que Dean nunca lhe tinha contado? Por que é que guardara este segredo durante toda a sua vida? O telemóvel de Griffin vibrou. Justin novamente. Onde está? Precisamos de nos preparar para amanhã. Griffin não respondeu. Apenas guardou o telemóvel no bolso e esperou pelo carro. Quando finalmente chegou a casa, o seu apartamento parecia mais vazio do que o habitual. Serviu-se de uma bebida, mas não conseguiu dar um gole. Sentou-se no sofá e olhou para a parede. Memórias do pai inundaram a sua mente. Dean Hale fora rigoroso, exigente, emocionalmente distante. Griffin passara a vida inteira a tentar obter a aprovação do homem, e nunca o conseguira. Mesmo quando Griffin fez o seu primeiro milhão, Dean apenas acenou e disse, bom, não o percas. Sem orgulho, sem calor, apenas expectativa. E agora Griffin percebia por quê. Dean carregava a sua própria culpa, os seus próprios segredos. Griffin pousou o copo e enterrou a cabeça nas mãos. Não dormiu naquela noite. Não conseguia. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Adam, via o medo de Donna, via o fantasma do pai pairar sobre tudo aquilo. Quando o sol nasceu, Griffin tomara uma decisão. Não podia ignorar isto.
Não podia fingir que não tinha acontecido. Tinha de voltar. Tomou banho, vestiu-se e ligou a Justin para cancelar a reunião da manhã. Justin argumentou, mas Griffin não se importou. Desligou e regressou ao hospital. As urgências estavam mais calmas de manhã. Menos pessoas, menos caos. Griffin aproximou-se do balcão de enfermagem e perguntou por Maya. A enfermeira atrás do balcão deu-lhe um olhar cúmplice. Ela está de folga, mas acho que o está à espera. Griffin encontrou-a numa pequena sala de descanso, sentada a uma mesa com uma chávena de café. Quando ela o viu, não pareceu surpreendida. Não conseguiu ficar longe? Perguntou ela. Preciso de o ver novamente. Ele ainda está aqui. Estão a mantê-lo em observação. Posso falar com ele? Maya deu um gole no café, estudando-o. Isso depende. Está pronto para falar? Para falar a sério? Não apenas fazer perguntas, mas ouvir? Griffin acenou. Sim. Ok, vou levá-lo até ele. Ela levantou-se e guiou-o pelo corredor. Quando chegaram ao quarto de Adam, ela bateu suavemente. Entre! A voz de Adam chamou. Maya abriu a porta. Adam estava sentado na cama, com um aspecto muito melhor do que na noite anterior. O inchaço no rosto tinha diminuído e os olhos estavam mais claros. Quando viu Griffin, sorriu. Era hesitante, mas real. Olá, disse Adam. Olá, Griffin respondeu. Maya lançou um olhar entre eles, depois saiu. Vou dar-vos algum espaço. A porta fechou-se atrás dela. Griffin sentou-se na cadeira ao lado da cama. Por um momento, nenhum deles falou. Depois Adam disse, não dormi na noite passada. Eu também não. Não parava de pensar no que a minha mãe disse. Sobre Dean Hale. Sobre si. Griffin inclinou-se para a frente. Os cotovelos nos joelhos. O que quer saber? Adam hesitou. Como era ele? Como pai? Griffin não sabia como responder a isso. Como se explica um homem que estava presente e ausente ao mesmo tempo? Que dava tudo e nada ao mesmo tempo? Ele era complicado, disse Griffin finalmente. Trabalhava muito. Era rigoroso. Não mostrava muita emoção. Ele amava-o? A pergunta atingiu Griffin com mais força do que ele esperava. Acho que sim, disse ele calmamente. À sua maneira. Adam acenou lentamente. A minha mãe disse que ele nunca lhe respondeu. Disse que tentou contar-lhe sobre mim, mas ele nunca ligou de volta. Eu acredito nela. Acha que ele sabia sobre mim? Griffin pensou nisso por muito tempo. Não sei. Talvez ele soubesse e não conseguisse enfrentar. Talvez não. De qualquer forma, ele manteve-o em segredo de mim. E isso não está certo. Adam olhou para as mãos. Sempre me perguntei como seria ter um pai. O peito de Griffin apertou-se. Sinto muito. Não é sua culpa. Parece que devia ser. Ficaram em silêncio por um momento. Depois, Adam olhou para Griffin, os olhos sérios. O que acontece agora? Não sei, admitiu Griffin, mas não vou desaparecer. Isso eu prometo-lhe. O sorriso de Adam voltou, pequeno, mas genuíno. Ok. A porta abriu-se e Donna entrou. Quando viu Griffin, parou. Voltou, disse ela, a voz cautelosa. Voltei. Donna cruzou os braços, mas desta vez não lhe disse para ir embora. Apenas parecia cansada, desgastada. Precisamos de falar, disse ela. Todos nós. Griffin acenou. Concordo. Maya apareceu na porta. Há uma sala de consulta no corredor. Podem usá-la para ter privacidade. Donna olhou para Maya, depois para Griffin, depois para Adam. Suspirou. Certo, vamos acabar com isto. Reuniram-se na pequena sala. Griffin, Donna, Adam e Maya, que ficou a pedido de Adam. Os quatro sentaram-se à volta de uma mesa, a tensão tão densa que se podia cortar. Donna falou primeiro. Não sei o que querem de nós. Não quero nada, disse Griffin. Só quero perceber. A mandíbula de Donna apertou-se. Perceber o quê? Que o seu pai abandonou o meu filho? Que nunca olhou para trás? Eu não sabia do Adam. Se soubesse o quê? Terias feito alguma coisa? Ou teria sido exatamente como ele? As palavras magoaram, mas Griffin não se mexeu. Não sei o que teria feito, mas estou aqui agora. Donna desviou o olhar, segurando as lágrimas. Conheci o Dean quando tinha 21 anos. Era encantador, bem-sucedido. Conquistou-me por completo. Namoramos durante 6 meses, e depois descobri que estava grávida. Griffin ouvia com o coração apertado. Tentei dizer-lhe, continuou Donna. Liguei. Escrevi cartas. Ele nunca respondeu. Por isso, segui em frente. Criei o Adam sozinha.
Dei-lhe o nome do Jean porque achei que ele merecia saber de onde vinha, mas nunca esperei voltar a ver alguém da tua família. Sabias que o Jean casou? Perguntou Griffin. Donna acenou com a cabeça. Descobri mais tarde, depois do Adam nascer. Procurei-o online uma vez só para ver. Vi o anúncio do casamento. Vi-te a ti também, o filho dele, a viver uma vida de sonho. Não era perfeita. Era mais do que nós tínhamos. Griffin não discutiu. Ela tinha razão. Sinto muito, disse ele. Por tudo. Donna limpou os olhos. Não preciso da tua piedade. Não é piedade. É um pedido de desculpa. Adam esticou-se pela mesa e pegou na mão da mãe. Mãe, ele está a tentar. Donna olhou para o filho e a sua expressão suavizou-se. Eu sei. Griffin pigarreou. Posso perguntar-te uma coisa? Donna acenou com a cabeça. Alguma vez pensaste em contactá-lo novamente, depois de o Dean morrer? Não. A voz de Donna era firme. Nessa altura, o Adam tinha 17 anos. Tínhamos construído uma vida sem ele. Não queria perturbar isso. Mas agora está perturbado, disse Adam baixinho. Donna olhou para ele com dor. Eu não queria isto para ti. Querer o quê? A verdade? Queria proteger-te. De quê? De um meio-irmão que realmente quer conhecer-me? Griffin prendeu a respiração. Olhou para Adam, surpreendido. Isso é verdade? Perguntou Griffin. Adam acenou com a cabeça. Sim. Quer dizer, isto é estranho. Muito estranho. Mas tu és a única ligação que tenho ao meu pai. E talvez isso valha alguma coisa. Griffin sentiu algo mudar dentro dele. Uma fenda na armadura que usara durante toda a vida. Vale tudo, disse ele. Donna levantou-se abruptamente. Preciso de um pouco de ar. Saiu da sala deixando os três para trás. Maya inclinou-se. Ela está assustada. De quê? Perguntou Griffin. De perder o filho, de ser julgada, de tudo mudar. Griffin entendeu isso. Sentia o mesmo. Não o vou magoar, disse Griffin. Prometo. Maya sorriu. Acredito em ti. Sentaram-se em silêncio por um momento, e depois Adam falou. Posso perguntar-te uma coisa? O que quiseres, disse Griffin. Tens família? Tipo, esposa ou filhos? Não, só eu. Adam acenou com a cabeça. Achas que podíamos ser família? Mesmo que seja estranho? A garganta de Griffin apertou-se novamente. Olhou para aquele miúdo, aquele estranho que tinha a sua cara e o nome do seu pai, e sentiu algo que não sentia há anos. Ligação. Sim, disse Griffin. Acho que podíamos. Adam sorriu, e pela primeira vez desde o acidente, Griffin sentiu que talvez tudo fosse ficar bem. Griffin saiu do hospital, sentindo que o chão lhe fugira dos pés. Tudo o que pensava saber sobre o seu pai, sobre a sua própria vida, tinha sido uma mentira, ou pelo menos não a verdade completa. Sentou-se no carro no parque de estacionamento por muito tempo, com as mãos a apertar o volante, a olhar para o nada. O telemóvel tocou. Justin, outra vez. Griffin ignorou-o. Uma batida na janela fê-lo saltar. Levantou o olhar e viu Maya de pé, ainda com o uniforme de enfermeira. O turno dela devia ter terminado. Ele baixou a janela. Olá. Estás aqui sentado há 20 minutos, disse ela. Estou? Sim. Ela abriu a porta do carro dele. Anda. Não devias estar sozinho agora. Estou bem. Tu continuas a dizer isso, mas não estás. Griffin quis argumentar, mas de que adiantava? Ela tinha razão. Ele não estava bem. Estava longe de estar bem. Saiu do carro e seguiu-a pelo parque de estacionamento até uma pequena tasca na esquina. Era o tipo de lugar com bancos estofados à napa e um menu plastificado que não mudava há 20 anos. Sentaram-se num dos bancos junto à janela. Uma empregada veio ter com eles, e Maya pediu café para os dois sem perguntar o que Griffin queria. És mandona, disse ele. Precisas que alguém seja mandão agora. O café chegou. Griffin envolveu as mãos na chávena quente e olhou para dentro dela. Fala comigo, disse Maya. O que queres que eu diga? O que quer que estejas a pensar? Griffin ficou calado por muito tempo. Depois, as palavras saíram a jorrar. O meu pai educou-me para ser forte, para nunca mostrar fraqueza, para construir algo que durasse. Ele olhou para Maya, mas ele guardava este segredo enorme. Tinha outro filho e nunca me disse. Que tipo de homem faz isso? Um assustado, disse Maya suavemente. O meu pai não tinha medo de nada. Toda a gente tem medo de alguma coisa. Griffin abanou a cabeça.
Passei a vida toda a tentar ser como ele, a tentar deixá-lo orgulhoso, e agora descubro que ele era apenas um cobarde. Isso não é justo, não é? Maya inclinou-se. Ainda não sabes a história toda. Não sabes por que é que ele fez o que fez. Talvez estivesse envergonhado. Talvez não soubesse como resolver. Talvez pensasse que era tarde demais. Não importa. Ele deixou o Adam para trás na mesma. Tens razão. Ele fê-lo. E isso foi errado. A voz de Maya era firme e mais gentil. Mas tu não és o teu pai, Griffin. Tu podes fazer as tuas próprias escolhas. Griffin olhou para ela. Olhou mesmo para ela. Ela tinha uma maneira de ver através de todas as suas defesas, diretamente para as partes desorganizadas e quebradas que ele tentava esconder. Como é que fazes isso? Perguntou ele. Fazer o quê? Fazer tudo parecer controlável. Maya sorriu. Anos de prática. Vejo pessoas no seu pior todos os dias. Assustadas, magoadas, zangadas. Mas também as vi sarar. Vi-as voltar mais fortes. Vais ficar bem, Griffin. Só precisas de tempo. Ele queria acreditar nela. Queria acreditar que isto não era o fim de tudo. Obrigado, disse ele baixinho. Pelo quê? Por não me deixares ficar sentado naquele parque de estacionamento a noite toda. Maya esticou-se pela mesa e tocou-lhe na mão. Apenas por um segundo. Mas foi o suficiente para o seu coração acelerar. É o que os amigos fazem, disse ela. Amigos. Certo, era o que eles eram. Mas enquanto Griffin olhava para ela, ele perguntou-se se talvez, um dia, pudessem ser algo mais. Na manhã seguinte, Griffin apareceu novamente no hospital. Trouxe 2 cafés e um saco de pastéis. Quando encontrou o quarto de Adam, bateu suavemente. Entra, chamou Adam. Griffin empurrou a porta para abrir. Adam estava vestido com jeans e uma t-shirt, sentado na beira da cama. Donna estava lá também, a arrumar as coisas dele. Vão dar-me alta, disse Adam, a sorrir. Que bom. Griffin ergueu o saco. Trouxe o pequeno almoço. Donna olhou para ele com cautela, mas não lhe disse para ir embora. Progresso. Obrigado, disse Adam, pegando num dos cafés. A minha mãe, normalmente, não me deixa beber cafeína. É um café, Adam, disse Donna, mas não havia verdadeira irritação na sua voz. Sentaram-se ali por alguns minutos a comer pastéis e a conversar sobre coisas banais. Era constrangedor, mas de uma forma confortável, como se estivessem todos a tentar descobrir como estar uns com os outros. Finalmente, Donna levantou-se. Preciso de ir assinar os papéis da alta, já volto. Ela saiu, e Griffin e Adam ficaram sozinhos. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Adam depois de um momento. Claro. Queres ir tomar um café um dia destes? Tipo, sem a minha mãe lá? Griffin sorriu. Sim, gostaria. Fixe. Adam olhou para suas mãos. Sei que isto é estranho, para nós os dois, mas quero conhecer-te, se estiver tudo bem. É mais do que estar bem. 2 dias depois, encontraram-se num pequeno café perto do campus universitário de Adam. Era uma tarde ensolarada, e o local estava cheio de estudantes a estudar e a conversar. Griffin sentia-se deslocado no seu fato, mas Adam não pareceu reparar. Pediram café e sentaram-se numa mesa junto à janela. Então, disse Griffin, conta-me sobre ti. Adam riu. Essa é uma grande questão. Começa por pouco, então. Ok. Sou caloiro. Estou a estudar engenharia. Gosto de construir coisas. Como o teu pai. Adam pareceu surpreendido. Ele era engenheiro? Sim, ele construiu a empresa do zero. Agora é uma empresa de tecnologia, mas começou como um negócio de consultoria de engenharia. Que fixe. Adam mexeu o café. Não sabia isso sobre ele. O que é que a tua mãe te contou? Não muito. Apenas que ele era inteligente e determinado e desapareceu. O peito de Griffin apertou-se. Sinto muito. Não é culpa tua. Mesmo assim, sentaram-se em silêncio por um momento. Depois Adam disse, a minha mãe fez o melhor que pôde. Não tínhamos muito dinheiro, mas ela certificou-se de que eu tinha tudo o que precisava. Trabalhou em 2 empregos por um tempo quando eu estava no secundário. Ela é bastante incrível. Griffin acenou com a cabeça. Consigo ver isso. Ela tem medo de ti, sabes? Eu sei. Ela pensa que vais aparecer e tentar resolver tudo com dinheiro. Ou que nos vais julgar por não termos tanto como tu. Griffin olhou para Adam. Não estou aqui para resolver nada. Estou aqui porque és meu irmão, e isso significa algo para mim. Adam sorriu. Bom,
Porque não preciso do teu dinheiro. Eu só quero conhecer-te. Isso é estranho? Não, não é nada estranho. Passaram a hora seguinte a conversar. Sobre a escola, sobre o trabalho, sobre os seus filmes e comidas favoritos e memórias aleatórias. Foi fácil, natural, como se conhecessem há anos em vez de dias. Quando finalmente saíram do café, Griffin sentiu-se mais leve do que nas últimas semanas. Podemos fazer isto outra vez? Perguntou Adam. Quando quiseres, disse Griffin. Enquanto conduzia para casa, Griffin percebeu algo. Passara grande parte da sua vida a sentir-se sozinho. Mesmo com o seu pai, mesmo com o seu sucesso, sempre houvera um vazio dentro dele. Mas agora, pela primeira vez, sentiu que talvez aquele vazio pudesse ser preenchido. Poucos dias depois, Maya estava na sua hora de almoço quando Donna a encontrou na cantina do hospital. "Posso sentar-me?" perguntou Donna. Maya levantou o olhar da sua salada. "Claro." Donna sentou-se, segurando uma chávena de chá. Parecia cansada, esgotada. "Como está o Adam?" perguntou Maya. "Está bem. Voltou às aulas. A agir como se nada tivesse acontecido. As crianças são resilientes." "Sim." Donna olhou para o seu chá. "Posso contar-te uma coisa?" "O que quiseres." "Estou assustada." Maya pousou o garfo. "De quê?" "De o perder. O Adam tem sido o meu mundo inteiro durante 18 anos. Fomos só nós os dois. E agora o Griffin está na jogada, e o Adam está tão entusiasmado com isso, e eu só... Ela calou-se, a voz a falhar. "Tens medo que ele escolha o Griffin em vez de ti?" disse Maya suavemente. Donna acenou com a cabeça, com lágrimas a escorrer-lhe pelas bochechas. "Isso é terrível." "Não, é humano. Não quero ser a ex-amargurada que os mantém separados. Mas também não sei como desapegar." Maya esticou-se pela mesa e pegou na mão de Donna. "Não estás a desapegar, estás a abrir espaço. Há uma diferença. E se o Griffin o magoar? E se ele se fartar ou decidir que isto é demais? Então estarás lá para juntar os pedaços, como sempre estiveste." Maya apertou-lhe a mão. "Mas não acho que isso vá acontecer. Como sabes? Porque já vi a maneira como o Griffin olha para o Adam. Ele não vai a lado nenhum." Donna limpou os olhos. "Tu gostas dele, não gostas?" "Do Griffin." Maya sentiu as suas bochechas aquecerem. "Mal o conheço. Mas gostas dele." Maya não conseguiu negar. "Ele é... complicado, mas sim, gosto dele." Donna sorriu através das lágrimas. "Ele tem sorte de te ter a tomar conta dele. Estou apenas a fazer o meu trabalho." "Não, estás a fazer mais do que isso." Depois de Donna sair, Maya ficou ali sentada por muito tempo, a pensar em Griffin, na maneira como ele a tinha olhado na tasca, na maneira como o seu coração acelerava sempre que ele entrava numa sala. Ela tinha se dito a si mesma que não se ia envolver. Já se tinha magoado antes com um homem que lhe mentia e lhe escondia coisas. Prometera a si mesma que seria mais cuidadosa. Mas Griffin era diferente. Ela conseguia senti-lo. Naquela noite, Maya encontrou-se com Griffin num café à beira-rio. Ele tinha lhe enviado uma mensagem antes, a perguntar se ela queria jantar. Ela quase disse que não, mas algo a fez dizer que sim. Sentaram-se numa mesa com vista para essa água, a ver o sol pôr-se. O céu estava pintado em tons de rosa e laranja, e o ar estava fresco e nítido. "Isto é agradável", disse Maya. "Sim", Griffin concordou. "Não faço isto o suficiente. Apenas sentar e respirar." "Parece que está sempre em movimento." "Estou. Trabalho, reuniões, chamadas. Há sempre alguma coisa." "Gostas?" Griffin pensou nisso. Costumava gostar. Agora não tenho tanta certeza. "O que mudou?" "Conhecer o Adam, suponho. Perceber que há mais na vida do que reuniões de direção e margens de lucro." Maya sorriu. "Essa é uma boa percepção." Pediram comida e conversaram durante horas. Sobre tudo e sobre nada. Sobre as suas infâncias, os seus medos, os seus sonhos. Griffin contou-lhe sobre a frieza do seu pai, e Maya contou-lhe sobre o seu ex, que lhe mentira durante meses antes de ela descobrir. "Ele fez-me sentir louca", disse Maya, como se fosse paranoica por fazer perguntas. Afinal, ele estava a esconder uma vida completamente diferente. "Sinto muito", disse Griffin. "Está tudo bem. Já ultrapassei. Mas ensinou-me algo." "O quê?" "A honestidade é tudo. Não me importa quão confusa a verdade seja. Prefiro saber do que ser enganada." Griffin acenou com a cabeça. "Percebo isso."
Ficaram em silêncio por um momento, e depois Griffin esticou-se pela mesa e pegou na mão dela. Não te vou mentir, disse ele. Sobre nada. Maya olhou para ele, com o coração a bater forte. Prometes? Prometo. Ela acreditou nele. Enquanto voltavam para o carro dela, Griffin parou, virou-se para ela, e havia algo nos seus olhos que lhe prendeu a respiração. Maya, disse ele suavemente. Sim, eu gosto muito de ti. Ela sorriu. Eu também gosto muito de ti. Ele aproximou-se, a mão a estender-se para acariciar a sua bochecha. Posso beijar-te? Ela acenou com a cabeça. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não queria. Ela queria isto. Os seus lábios encontraram os dela, suaves e hesitantes e gratos. Era o tipo de beijo que parecia uma promessa, como o início de algo real. Quando se separaram, Maya estava a sorrir. Foi agradável, disse ela. Griffin riu. Apenas agradável? Ok, foi muito agradável. Ele beijou-a novamente, mais profundamente desta vez, e Maya sentiu-se a derreter nos braços dele. Isto era perigoso. Ela sabia disso, mas não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Na manhã seguinte, Griffin acordou com um plano. Precisava de respostas. Respostas verdadeiras. E o único lugar para as encontrar era nas coisas do seu pai. Ligou a Justin e disse-lhe que ia tirar o dia de folga. Depois, conduziu até a antiga casa do seu pai, a casa onde Griffin tinha crescido. Estava vazia desde que Dean morrera, cheia de caixas e memórias que Griffin estava demasiado assustado para enfrentar. Passou horas a vasculhar arquivos e papéis antigos, documentos de negócios, formulários fiscais, cartas de clientes. Nada pessoal, nada que explicasse qualquer coisa. Estava prestes a desistir quando encontrou uma caixa no fundo do sótão. Era pequena e poeirenta, escondida atrás de uma pilha de livros velhos. Lá dentro havia um único envelope, selado e amarelado pelo tempo. Era endereçado a Donna Rivers. As mãos de Griffin tremeram enquanto o abria. A carta lá dentro estava escrita com a caligrafia do seu pai. Querida Donna, não sei como começar esta carta. Já a comecei uma dúzia de vezes e deitei fora todas elas. Mas mereces uma explicação, mesmo que seja tarde demais. Recebi as tuas cartas, todas elas. Li cada palavra e não fiz nada. Fui um cobarde. Era casado, tinha um filho, tinha uma vida que pensei que não podia arriscar. Por isso ignorei-te. Disse a mim mesmo que era a coisa certa a fazer, que estarias melhor sem mim. Mas penso em ti, no filho, no que fiz. E odeio-me por isso. Não espero perdão, não o mereço. Mas quero que saibas que sinto muito. Por tudo. Dean Griffin leu a carta 3 vezes. Depois sentou-se no chão do sótão e chorou. O seu pai sabia sobre o Adam e não fizera nada. Durante todos aqueles anos, Griffin admirara Dean Hale. Tentara ser como ele, forte, bem-sucedido, inabalável. Mas o seu pai não fora nada disso. Fora fraco, assustado e egoísta. Griffin sentiu que o seu mundo inteiro estava a desmoronar-se. Nos dias seguintes, Griffin dedicou-se a tentar resolver as coisas. Encontrava-se com Adam regularmente. Convidou Donna para um café. Chegou a sugerir a criação de um fundo universitário para Adam, mas Donna recusou. Não precisamos do teu dinheiro, disse ela firmemente. Só quero ajudar. Ajuda estando presente, não atirando dinheiro para cima de nós. Griffin não sabia como fazer isso. Dinheiro era a única coisa que ele sabia dar. Maya reparou. Claro que reparou. Estás a entrar num ciclo vicioso, disse ela uma noite quando ele apareceu no apartamento dela sem aviso. Estou bem. Para de dizer isso. Ela cruzou os braços. Estás a tentar resolver tudo com dinheiro, porque não sabes como resolver com o teu coração. As palavras dela atingiram-no em cheio. Não sei como fazer de outra forma, admitiu ele. Então aprende. Uma semana depois, Donna surpreendeu todos ao convidar Griffin e Maya para jantar na sua casa. Griffin estava aterrorizado. E se eu disser a coisa errada? Perguntou ele a Maya enquanto iam de carro. Não vais. E se ela me odiar? Ela não te odeia, é apenas protetora. E se o Adam perceber que não vale a pena conhecer-me? Maya esticou-se e pegou na mão dele. Para, vais ficar bem. A casa de Donna era pequena, mas acolhedora. Fotos de Adam cobriam as paredes. Fotos de escola, graduação, festas de aniversário,
Uma vida inteira que Griffin tinha perdido. Donna cumprimentou-os à porta com um ar nervoso. Entrem. Jantaram juntos em esparguete e salada, simples e reconfortante. No início a conversa era tensa. Todos estavam a esforçar-se demasiado. Mas depois, Adam contou uma história sobre o seu primeiro dia na faculdade, e Donna riu. E Griffin adicionou a sua própria história sobre o seu primeiro dia na escola de negócios. E de repente sentiu-se fácil, natural, como uma família. Griffin olhou ao redor da mesa, para Adam, para Donna, para Maya, e sentiu algo que não sentia há anos: paz. Depois do jantar, sentaram-se na varanda a ver as estrelas. Adam perguntou a Griffin sobre o seu trabalho, e Griffin viu-se a desfrutar da conversa sobre isso. Maya e Donna conversavam baixinho, e Griffin ouviu-as a rir. Isto era bom. Isto estava certo. Enquanto conduziam para casa, Griffin virou-se para Maya. Obrigado. Pelo quê? Por estares aqui. Por acreditares em mim. Maya sorriu. Sempre. Mas naquela noite, sozinho no seu apartamento, Griffin não conseguia dormir. Continuava a pensar na carta do seu pai, na culpa, no medo e nas escolhas que destruíram tantas vidas. E se ele se tornasse assim? E se ele magoasse a Maya, o Adam ou a Donna? E se ele já fosse exatamente como o seu pai e nem sequer soubesse? O medo consumiu-o. Às 2 da manhã pegou no telemóvel e ligou a Maya. Griffin? Ela respondeu, a voz sonolenta. O que se passa? Não consigo fazer isto. O quê? Isto, nós, tudo. Sou uma confusão, Maya. Mereces alguém estável. Alguém que tenha a vida organizada. Griffin, sou igual ao meu pai. Vou magoar-te. Vou magoar o Adam. Não sei como ser bom. Para. A voz dela era firme agora. Não és o teu pai. Como sabes? Porque estás aqui. Estás a tentar. Isso é mais do que ele alguma vez fez. Mas Griffin não a conseguia ouvir. O pânico era demasiado alto. Sinto muito. Eu só... não consigo. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Depois sentou-se no escuro e odiou-se por isso. Maya olhou para o telemóvel por muito tempo depois de Griffin desligar. O peito doía-lhe. Os olhos ardiam. Mas ela não estava a chorar. Ainda não. Já tinha passado por isto antes. Com o ex, a mentira, o afastamento, o caos emocional. Prometera a si mesma que não faria isto outra vez. Mas Griffin não era o ex dela. Ela sabia disso. Ele estava apenas assustado. No entanto, ela não podia consertá-lo. Ele tinha de se consertar a si mesmo. Ela pousou o telemóvel e voltou para a cama. O sono não veio. Ela ficou ali deitada a olhar para o teto, sentindo o seu coração partir-se um pouco. Na manhã seguinte, Maya arrastou-se para o trabalho. A sua amiga Helena encontrou-a na sala de descanso com um ar exausto. Miúda, o que te aconteceu? Perguntou Helena a servir-se de café. Nada. Isso é mentira. Parece que não dormiste. Maya suspirou. O Griffin ligou-me às 2 da manhã e basicamente acabou comigo antes mesmo de estarmos realmente juntos. As sobrancelhas de Helena levantaram-se. O milionário? Sim. O que é que ele disse? Que ele é uma confusão. Que eu mereço melhor. Que ele não consegue fazer isto. Maya esfregou o rosto. A típica conversa de homem assustado. Vais lutar por ele? Maya olhou para a amiga. Não sei. Uma parte de mim quer, mas uma parte de mim está apenas cansada. Estou cansada de ser aquela que mantém as pessoas unidas. Helena sentou-se ao lado dela. Então, não o faças. Que ele resolva isto sozinho. E se não resolver? Então o problema é dele, não teu. Maya sabia que Helena tinha razão, mas isso não a fazia doer menos. Nos dias seguintes, evitou as chamadas de Griffin. Ele mandou-lhe mensagens. Deixou-lhe mensagens de voz. Mas ela não respondeu. Se a queria, teria de lhe mostrar. Não apenas dizer. Griffin sentia-se a afogar. Maya não atendia às suas chamadas. O trabalho estava a acumular-se. E o pior de tudo, sentia-se a tornar-se exatamente aquilo que temia. Frio, distante, sozinho. Tal como o pai. Estava sentado no escritório a olhar para o ecrã do computador sem o ver, quando a sua assistente lhe tocou o intercomunicador. Senhor, está um jovem aqui para o ver. Diz que se chama Adam. Griffin endireitou-se. Mande-o entrar. A porta abriu-se e Adam entrou. Olhou para o escritório moderno e elegante com os olhos arregalados. Uau, disse Adam. Isto é luxuoso. É só um escritório.
Griffin levantou-se. O que fazes aqui? Preciso de falar consigo. Está bem. Senta-te. Adam sentou-se numa das cadeiras de couro em frente à secretária de Griffin. Parecia nervoso, mas determinado. O que se passa? Perguntou Griffin. A minha mãe contou-me o que fez com a Maya. Griffin sentiu um aperto no estômago. O que é que ela te contou? Que a afastaste. Que lhe disseste que eras um desastre e que não conseguias. Adam inclinou-se para a frente. É verdade. Griffin desviou o olhar. Sim, é verdade. Por quê? Porque eu sou um desastre. E ela merece alguém melhor. Adam ficou em silêncio por um momento. Depois disse, estás a fugir. O quê? Estás a fugir, tal como ele fez. As palavras atingiram Griffin como um estalo. Eu não sou nada como ele. Não és? A voz de Adam era calma, mas firme. Ele fugiu da minha mãe e de mim porque tinha medo. Tu estás a fugir da Maya e de mim porque tens medo. Qual é a diferença? Griffin abriu a boca para argumentar, mas nada saiu, porque Adam tinha razão. Não sei como ser um bom homem, disse Griffin finalmente, com a voz embargada. Não sei como fazer isto. Então aprende. É isso que se espera de ti. Cometes um erro, pedes desculpa, tentas de novo. Adam levantou-se. Mas não pode simplesmente desistir. Isso não é justo para ninguém. Especialmente para ti mesmo. Griffin caiu com a cabeça nas mãos. Tenho tanto medo de magoar as pessoas. Já estás a magoar as pessoas ao afastá-las. A verdade doeu no peito de Griffin. Adam contornou a secretária e pôs a mão no ombro de Griffin. Tu és meu irmão, e preciso de ti, mas preciso que estejas presente. Não perfeito, apenas presente. Griffin olhou para ele, com lágrimas nos olhos. Não sei se consigo. Sim, consegues. Só tens de escolher fazê-lo. Naquela tarde, Griffin dirigiu-se à casa de Donna. Trouxe a carta do pai. Donna abriu a porta, parecendo surpreendida. Griffin, o que fazes aqui? Preciso de te mostrar uma coisa. Sentaram-se à mesa da cozinha, e Griffin entregou-lhe o envelope. Ela fitou-o por um longo tempo antes de o abrir. Leu a carta em silêncio. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Quando terminou, pousou-a e cobriu a boca com a mão. Ele sabia, sussurrou. Sim, disse Griffin. Ele sabia. E não fez nada. Lamento. Donna olhou para ele, com os olhos vermelhos. Por que estás a pedir desculpa? Tu não fizeste isto. Eu sei, mas sinto que tenho de o fazer. Por ele. Por tudo. Donna limpou as lágrimas. Eu odiei-o durante tanto tempo, por nos ter deixado, por nunca ter respondido, mas uma parte de mim sempre esperou que ele simplesmente nunca tivesse recebido as minhas cartas, que ele não soubesse. Ela riu amargamente. Acho que estava enganada. Ele foi um cobarde. Sim, ele foi. Donna dobrou a carta cuidadosamente. Mas tu não és. Griffin olhou para ela surpreendido. Tu estás aqui, disse Donna. Estás a tentar. Encontraste esta carta e, em vez de a esconderes, trouxeste-a a mim. Isso exige coragem. Não me sinto corajoso. Nenhum de nós se sente, mas tu continuas a aparecer de qualquer forma. É isso que importa. A garganta de Griffin apertou. Afastei a Maya. Soube. O Adam contou-te? Não. Ela contou. Temos falado. Griffin pestanejou. Tem. Sim. Ela tem se preocupado comigo, certificando-se de que estou bem. Donna sorriu. Ela é uma boa mulher, Griffin. Não a deixes ir. Eu já a deixei. Então vai buscá-la de volta. E se ela não me aceitar de volta? Então pedes desculpa e continuas a tentar. Não desistes das pessoas que amas. A palavra amor atingiu Griffin em cheio. Ele amava a Maya? Mal a conhecia. Mas sim, amava. Amava-a. E se eu estragar tudo de novo? Perguntou. Provavelmente vais. Toda a gente estraga. Mas isso não é razão para não tentar. Griffin assentiu lentamente. Obrigado. Pelo quê? Por não me odiares. Donna esticou-se pela mesa e apertou a mão dele. Nunca te conseguiria odiar. Tu és irmão do Adam. Isso faz-te família. Família. A palavra parecia estranha e familiar ao mesmo tempo. Naquela noite, Griffin estava à porta do apartamento de Maya, o coração a bater tão forte que parecia que ia saltar-lhe do peito. Ele tinha ensaiado o que queria dizer uma centena de vezes, mas agora, ali parado, todas as palavras o tinham abandonado. Bateu à porta. Passos. Depois a porta abriu-se. Maya estava ali de calças de fato de treino e t-shirt com o cabelo apanhado,
Parecia cansada, linda, defensiva. Griffin, disse ela. Olá. Eles olharam um para o outro. Posso entrar? Perguntou ele. Ela hesitou, depois afastou-se. Está bem. Ele entrou no apartamento acolhedor. Era confortável e quente, cheio de livros e plantas. Sentia-se que era a cara dela. O que queres? Perguntou Maya, cruzando os braços. Griffin virou-se para a encarar. As suas mãos tremiam. Quero pedir desculpa. Por quê? Por te ter afastado. Por te ter ligado a meio da noite e entrado em pânico. Por ser um cobarde. Maya não disse nada. Apenas esperou. Eu estava com medo, Griffin continuou. Encontrei a carta do meu pai e percebi que ele sabia do Adam o tempo todo. Ele sabia e não fez nada. E pensei, e se eu for como ele? E se eu te magoar? E se eu magoar o Adam? E se eu estragar tudo? Então afastaste-me para me proteger? A voz de Maya era inexpressiva. Sim, isso não é proteção, Griffin. Isso é apenas fugir. Eu sei. Não podes decidir o que é melhor para mim. Eu é que decido. Eu sei. Os olhos de Maya estavam marejados de lágrimas não derramadas. Já me mentiram antes. Já estive com alguém que me escondeu coisas e me fez sentir uma louca por fazer perguntas. E prometi a mim mesma que não faria isso de novo. Prometi a mim mesma que só estaria com alguém que fosse honesto, que não fugisse. Eu sei. E lamento. Pedir desculpa não chega. O peito de Griffin apertou. O que precisas de mim? Preciso que pares de fugir. Preciso que sejas honesto mesmo quando é difícil, mesmo quando tens medo. Maya aproximou-se. Preciso que escolhas a mim, e o Adam, e a dona, e todas as partes confusas e complicadas desta vida. Preciso que fiques. Griffin sentiu as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Não as limpou. Estou aterrado, disse. Eu também. E se eu estragar tudo de novo? Vais. Toda a gente estraga. Mas não pode simplesmente desaparecer sempre que tens medo. Griffin assentiu. Não vou, prometo. Não mais fugir. Maya perscrutou o rosto dele, procurando a verdade. O que quer que tenha visto ali deve tê-la convencido, porque a sua expressão suavizou-se. Vem cá, disse ela suavemente. Griffin encurtou a distância entre eles. Maya envolveu-o nos braços e ele enterrou o rosto no ombro dela. Lamento, sussurrou. Sinto muito mesmo. Eu sei. Ficaram assim por muito tempo, abraçados. Quando finalmente se separaram, Maya limpou os olhos. Tu magoaste-me. Eu sei, e vou passar o tempo que for preciso para te compensar. Bom, porque eu não perdoo facilmente. Griffin sorriu através das lágrimas. Não esperaria que o fizesses. Maya pegou no rosto dele entre as mãos. Não mais fugir, não mais fugir. Ela beijou-o e sentiu-se como um regresso à casa. No dia seguinte, Griffin pediu a Adam e Donna para o encontrarem num parque tranquilo junto ao rio. Maya também veio a seu pedido. Sentaram-se numa mesa de piquenique, os quatro, e Griffin sentia-se nervoso, mas pronto. Preciso de dizer algo, começou ele. A todos vocês. Eles esperaram. Passei as últimas 2 semanas a tentar consertar tudo, a tentar compensar o que o meu pai fez, a tentar provar que não sou como ele. Griffin olhou para cada um deles. Mas tenho feito tudo errado. Tenho esbanjado dinheiro e afastado as pessoas, e tentado controlar tudo. E não é isso que nenhum de vocês precisa. Dona sorriu gentilmente. Não, não é. O que vocês precisam sou eu. Apenas eu, presente, honesto, disposto a aparecer, mesmo quando é difícil. Ele virou-se para Adam. Não posso mudar o passado. Não posso dar-te o pai que nunca tiveste, mas posso escolher-te agora. Posso ser teu irmão, se me deixares. Os olhos de Adam brilhavam. Sim, gostaria muito. Griffin virou-se para a dona. E quero fazer parte da vida do Adam. Não como alguém que aparece de repente com dinheiro e soluções, mas como família, família verdadeira. Dona assentiu, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Está bem. Finalmente, Griffin olhou para Maya. E eu escolho-te. Morro de medo, mas escolho-te. Vou cometer erros, vou ter dias maus, mas não vou a lado nenhum. Prometo. Maya sorriu. Bom, porque eu também não. Adam levantou-se de repente e contornou a mesa. Abraçou Griffin num abraço apertado. Griffin retribuiu o abraço e pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado, sentiu que talvez tudo fosse ficar bem. Quando se separaram, Adam estava sorridente.
Então, isto significa que somos mesmo irmãos agora? Sim, disse Griffin. Acho que sim. Fixe. Posso pedir dinheiro emprestado para os livros da faculdade? Griffin riu. Boa tentativa. Donna deu um toque no braço de Adam. Nem penses nisso. Todos riram, e sentiu-se fácil, natural, como uma família. Nas semanas seguintes, Griffin aprendeu o que significava estar presente. Encontrava-se com Adam para um café 2 vezes por semana. Falavam sobre a faculdade, sobre a vida, sobre o pai. Às vezes, as conversas eram fáceis. Às vezes, eram difíceis. Mas eles continuavam a aparecer. Griffin convidou Adam para o seu escritório e apresentou-o a Justin. Justin simpatizou imediatamente com Adam e começou a orientá-lo, ensinando-lhe sobre negócios e liderança. Ele é um bom rapaz, disse Justin a Griffin uma tarde. Tem sorte. Eu sei, disse Griffin. Também passou tempo com Donna. Jantaram juntos, só os dois, e falaram honestamente sobre Dean Hale, sobre a dor que ele tinha causado, sobre o perdão que ambos estavam a tentar encontrar. Já não estou zangada, disse Donna, apenas triste por todos os anos que ele perdeu, por todo o amor que deitou fora. Eu também, disse Griffin. E depois havia a Maya. Griffin cortejava-a devagar, com cuidado. Trazia-lhe flores, cozinhava para ela, aparecia no apartamento dela depois dos turnos longos e apenas se sentava com ela, ouvindo-a falar sobre o seu dia. Conheceu os seus ritmos, os seus humores, os seus medos e esperanças, e ela conheceu os dele. Estás diferente agora, disse ela uma noite enquanto caminhavam junto ao rio. Mais brando. Isso é bom? É muito bom. Griffin parou de caminhar e virou-se para a encarar. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de ouro e púrpura. Eu amo-te, disse ele. Maya prendeu a respiração. O quê? Eu amo-te. Devia tê-lo dito antes, mas tive medo. Mas já não tenho medo. Eu amo-te, Maya, e quero construir uma vida contigo. Lágrimas encheram os olhos dela. Eu também te amo. Ele beijou-a ali mesmo no caminho, e sentiu-se como o início de algo belo. Num sábado à tarde, os 4, Griffin, Maya, Adam e Donna, voltaram a reunir-se no parque. Estava uma tarde agradável e o céu estava pintado em tons de rosa e laranja. Adam atirava pedras à água, a ver o quão longe conseguia fazê-las ricochetear. Donna estava sentada num banco, a observá-lo com um sorriso suave. Griffin estava com Maya, o braço em volta da cintura dela. Isto é bom, disse Maya. Sim, é. Estás feliz? Griffin pensou naquilo. Estava feliz. Ele tinha passado grande parte da sua vida a perseguir o sucesso, o dinheiro, a aprovação do pai. Mas nada disso o tinha feito sentir o que sentia agora. Sim, disse ele. Estou feliz. Adam aproximou-se a trote, sorridente. Ei, Griffin, a mãe diz que nos vais levar a todos para jantar na próxima semana. É isso que ela diz? Sim, um sítio chique. Palavras dela, não minhas. Griffin riu. Está bem, mas não vais pedir o prato mais caro do menu só para me chatear. Não prometo. Donna aproximou-se abanando a cabeça. Eu não disse chique, eu disse agradável. Há uma diferença. Chique, agradável. É a mesma coisa, disse Adam. Eles discutiram um pouco, e Griffin apenas observava sorrindo. Esta era a sua família agora, complicada e imperfeita e real. E ele não mudaria nada. Alguns dias depois, Griffin levou Adam ao seu escritório e mostrou-lhe tudo devidamente. Explicou o que a empresa fazia, como funcionava, os desafios que enfrentavam. Adam estava fascinado, fez perguntas inteligentes e Griffin percebeu o quão brilhante era o seu irmão mais novo. Poderias trabalhar aqui um dia, disse Griffin, se quisesses. Adam pareceu surpreendido. A sério? Sim, quero dizer, terias de acabar a faculdade primeiro. E terias de subir na hierarquia como toda a gente. Mas sim, haveria um lugar para ti. Adam sorriu. Isso é fixe, mas não sei se negócios é a minha praia. Está tudo bem também. O que quer que escolhas, eu vou apoiar-te. Obrigado, Griffin. Eles encontraram-se com Maya para almoçar num café no centro da cidade. Ela e Adam tinham se tornado amigos nas últimas semanas, e Griffin adorava vê-los interagir. Brincavam um com o outro, faziam-se rir. Vocês os dois estão a fazer equipa contra mim, disse Griffin, enquanto se divertiam com a gravata que ele escolheu. É uma gravata feia, disse Maya. Muito feia. Adam concordou.
Odeio-vos aos dois. Eles riram, e Griffin percebeu algo. Isto era o que lhe tinha faltado a vida inteira. Ligação, risos, amor, não dinheiro, não sucesso. Isto. Naquela noite, Griffin e Maya caminharam ao longo da zona ribeirinha. O sol estava a pôr-se e o ar estava fresco. Caminharam em silêncio confortável por algum tempo, de mãos dadas. Tenho pensado, disse Griffin. Em quê? No futuro, em nós, no Adam e na Donna. Maya olhou para ele. E quero mostrar o mundo ao Adam, não atirando-lhe dinheiro, mas estando realmente presente, levando-o a sítios, ensinando-lhe coisas, sendo o seu irmão. Isso parece bom. Também quero estar contigo, realmente contigo, não apenas a namorar. Quero mais. Maya parou de caminhar. O que estás a dizer? Griffin virou-se para a encarar. O coração dele batia forte, mas pela primeira vez não era de medo, era de esperança. Estou a dizer que quero construir uma vida contigo. Não sei exatamente como será ainda, mas sei que te quero nela, todos os dias, para sempre. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Griffin, não te estou a pedir em casamento, ainda não. Mas estou a dizer-te que é para lá que isto caminha, se também o quiseres. Eu quero. Sim, sim. Ele beijou-a, um beijo longo e lento e cheio de promessas. Quando se separaram, Maya encostou a cabeça ao ombro dele. Ficaram ali, a ver o sol afundar-se no horizonte. Pensei que tinha perdido tudo naquela noite nas urgências, disse Griffin suavemente. Acontece que encontrei todo o meu futuro. Maya apertou-lhe a mão. Nós os dois encontramos. Um mês depois, os quatro reuniram-se novamente na zona ribeirinha. Era uma noite quente, e o céu estava pintado em tons de rosa e laranja. Adam atirava pedras à água, a ver o quão longe conseguia fazê-las ricochetear. Donna estava sentada num banco, a observá-lo com um sorriso suave. Griffin estava com Maya, o braço em volta da cintura dela. Fizeste um bom trabalho, disse Maya. O que queres dizer? Descobriste. Como estar presente. Como ser família. Griffin olhou para Adam, depois para Donna, depois para Maya. Tive bons professores. Não, tu fizeste o trabalho. Escolheste mudar. Isso é mérito teu. Griffin puxou-a para mais perto. Eu amo-te. Eu também te amo. Adam aproximou-se a trote, um pouco ofegante. A mãe diz que é hora de jantar. Vocês vêm? Para onde vamos? Perguntou Griffin. Aquele restaurante italiano de que a mãe gosta. E és tu que pagas. Claro que sou eu. Todos riram e começaram a caminhar em direção ao parque de estacionamento. Enquanto caminhavam, Griffin olhou para a água mais uma vez. Passara tantos anos a fugir. Da sombra do pai, do seu próprio medo, da ligação. Mas não mais. Agora, ele caminhava em direção a algo. Em direção à família. Em direção ao amor. Em direção a um futuro que era complicado e imperfeito e absolutamente belo. E pela primeira vez na vida, Griffin Hale sentia-se completo. 3 meses depois, Griffin estava sentado numa cafetaria com Justin, a rever os relatórios trimestrais, quando o seu telefone tocou. O nome de Adam piscou no ecrã. Desculpa, preciso de atender, disse Griffin. Justin dispensou-o com um gesto. Força. Griffin atendeu. Olá. O que se passa? Podes vir ao campus? A voz de Adam parecia tensa. Preciso de falar contigo. Os instintos protetores de Griffin ativaram-se imediatamente. Estás bem? O que aconteceu? Estou bem. Eu só... Podes vir? Estarei aí em 20 minutos. Griffin desligou e levantou-se a apanhar os seus papéis. Tenho de ir. Está tudo bem? Perguntou Justin. Ainda não sei. Coisas de família. Justin assentiu. Vai. Acabamos isto depois. Griffin dirigiu-se ao campus universitário, a mente a fervilhar de possibilidades. Adam estaria ferido? Em apuros? Com dúvidas sobre a relação deles? Encontrou Adam sentado num banco perto do edifício de engenharia, a olhar para o telemóvel. Quando Adam viu Griffin a aproximar-se, levantou-se rapidamente. Obrigado por teres vindo, disse Adam. Claro. O que se passa? Adam respirou fundo. Recebi um e-mail esta manhã, do advogado de Dean Hale. Griffin sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. O quê? Aparentemente o teu pai, o nosso pai, deixou-me algo no testamento, mas foi mantido sob custódia até que eu fizesse 18 anos e pudesse ser localizado. As mãos de Adam tremiam.
O advogado finalmente encontrou-me através de alguns registros hospitalares. Griffin sentou-se no banco a processar aquilo. O que é que ele te deixou? Dinheiro, muito dinheiro, suficiente para pagar a faculdade e ainda sobrar algum. Adam sentou-se ao lado dele. Não sei o que fazer. O que queres fazer? Não sei. Uma parte de mim quer dizer-lhes para o ficarem. Ele não esteve lá para mim. Ele não pode consertar as coisas agora com dinheiro. Griffin compreendia perfeitamente aquele sentimento. E a outra parte? A outra parte pensa que talvez não seja sobre consertar nada. Talvez seja apenas algo que ele devia ter me dado desde sempre. Apoio, mesmo que seja tarde demais. Ficaram em silêncio por um momento. Quando soube de ti, disse Griffin lentamente, eu queria atirar dinheiro para cima de tudo. Pensei que era assim que podia compensar o que ele não fez. Mas a tua mãe tinha razão. Não precisas de dinheiro. Precisas de presença. Sim, mas a faculdade é cara. E a minha mãe trabalha tanto. Adam olhou para Griffin. O que farias? Griffin pensou cuidadosamente. Eu aceitaria. Não porque conserte algo, mas porque é teu. Ele devia-te esse apoio. E se tornar a tua vida e a vida da tua mãe mais fáceis, então por que não aceitar? Não achas que é errado? Não. Acho que é o mínimo que ele podia fazer. Adam assentiu lentamente. Está bem. Vou falar com a minha mãe sobre isso. Queres que vá contigo? Sim, isso seria bom. Dirigiram-se juntos à casa de Donna. Ela estava em casa, no seu dia de folga, a trabalhar no seu pequeno jardim. Quando os viu chegar, levantou-se, limpando a terra das mãos. O que se passa? Perguntou imediatamente. Adam contou-lhe sobre o e-mail. O rosto de Donna passou por uma série de emoções. Choque, raiva, tristeza e, finalmente, algo como resignação. Não quero o dinheiro dele, disse ela suavemente. Não é para ti, mãe. É para o Adam. Eu sei, mas... Mãe, Adam pegou nas mãos dela. Deste-me tudo, tiveste 2 empregos, sacrificaste tanto. Deixa-o fazer esta única coisa, mesmo que seja tarde demais, mesmo que não conserte nada. Os olhos de Donna encheram-se de lágrimas. Eu só não quero que penses que o dinheiro pode substituir o que ele devia ter te dado. Não penso isso. Eu sei a diferença. Adam apertou as mãos dela. Mas isto podia ajudar. Podia ajudar-te a ti também. Talvez pudesses reduzir as tuas horas de trabalho. Talvez pudesses respirar um pouco mais de alívio. Griffin observava-os, mantendo-se em silêncio. Esta não era uma conversa para ele. Finalmente Donna assentiu. Está bem, se é isso que queres. Adam abraçou-a com força. Obrigado. Griffin sentiu um nó na garganta ao observá-los. Era assim que o amor verdadeiro se parecia. Não controlo ou culpa ou obrigação. Apenas 2 pessoas que tinham passado por tudo juntas, tomando decisões com carinho e respeito. Mais tarde, depois de Adam ter ido para a faculdade, Donna pediu a Griffin para ficar para um café. Sentaram-se à mesa da cozinha e Donna disse, Tu fazes-lhe bem. Ele também me faz bem. Consigo ver isso. Estás diferente de há uns meses. Como assim? Mais leve. Como se já não carregasses o mundo às costas. Griffin sorriu. Sinto-me mais leve. Donna mexeu o café. Lamento ter estado tão na defensiva ao princípio. Quando apareceste no hospital, estavas a proteger o teu filho. Eu percebo isso. Ainda assim, não merecias a minha raiva. Não foste tu quem partiu. Não, mas estava ligado ao homem que o fez. Sentaram-se num silêncio confortável por um momento. Obrigado, disse Donna finalmente, por estares na vida do Adam, por teres aparecido. Significa mais do que imaginas. Ele é meu irmão. Não vou a lado nenhum. Donna sorriu. Bom, naquela noite, Griffin foi buscar a Maya ao hospital. Ela estava exausta, os ombros curvados enquanto caminhava para o carro dele. Turno complicado, Ma? Perguntou ele. Acidente com 3 carros. 4 pacientes. Um deles não sobreviveu. Ela recostou a cabeça no banco. Detesto dias assim. Griffin levou-a ao seu apartamento. Tinha aprendido nos últimos meses que quando a Maya tinha dias difíceis precisava de sossego e conforto. Não de conversa, não de soluções, apenas de presença. Fez-lhe chá e pediu comida para levar do seu restaurante tailandês preferido. Comeram no sofá com a Maya enroscada nele. Diz-me algo bom, pediu ela. O Adam recebeu uma herança do meu pai, suficiente para pagar a universidade. Maya levantou a cabeça. A sério? Sim. Fomos contar a Donna hoje. Como é que ela reagiu? Melhor do que esperava.
Está a deixar o Adam decidir o que fazer com isso. Isso é muito importante. Sim. Griffin passou os dedos pelo cabelo da Maya. Tenho orgulho dele, de como ele está a lidar com tudo isto. Devias ter orgulho de ti também. Por quê? Porque lhe mostraste como ser um bom homem, sendo um. Griffin beijou o alto da cabeça dela. Aprendi com os melhores. Passaram o resto da noite em silêncio confortável, a ver filmes antigos e apenas a estarem juntos. Esta era a noite preferida do Griffin. Sem pressões, sem expectativas, apenas eles. Enquanto Maya adormecia no ombro dele, Griffin pensou no quanto a sua vida tinha mudado. Há 6 meses estava sozinho neste apartamento, a trabalhar jornadas de 16 horas, a perseguir um sucesso que nunca o satisfazia totalmente. Agora, tinha um irmão, uma família, e a mulher que amava adormecer nos seus braços. Nunca tinha estado tão feliz. Algumas semanas depois, Griffin planeou algo especial. Convidou Adam, Donna e Maya à campa do pai. Nunca lá tinha ido desde o funeral. Tinha estado demasiado zangado, demasiado magoado. Mas era a altura certa. Encontraram-se no cemitério numa manhã de sábado. O ar estava fresco e o sol filtrava-se pelas árvores. Griffin levou-os até a lápide. Dean Michael Hale, 1952-2023. Pai amado. Adam olhou para as palavras. Pai amado, disse baixinho. Isso é interessante. Griffin sentiu a raiva familiar a subir-lhe ao peito, mas ele conteve-a. Ele era meu pai. Eu amava-o, mas ele não era perfeito. Ele magoou muita gente, disse Donna. Sim, ele magoou. Ficaram ali em silêncio por um momento. Depois Maya falou. Queres dizer-lhe alguma coisa? Griffin olhou para a lápide. Tinha ele algo a dizer? Sim, tinha. Passei a minha vida inteira a tentar ser como tu, disse Griffin. Forte, bem-sucedido, inabalável. Mas tu não eras nada disso. Eras assustado, imperfeito e humano. E demorei muito tempo a aceitar isso. Respirou fundo. Cometeste erros, enormes. Abandonaste o Adam e a Donna. Guardaste segredos. Escolheste o medo em vez do amor. Griffin sentiu as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Mas eu não vou fazer isso. Vou escolher de forma diferente. Vou estar presente para as pessoas que amo. Vou ser honesto, mesmo quando for difícil. Vou ser o homem que tu não conseguiste ser. Adam deu um passo em frente e pôs a mão no ombro do Griffin. Nunca te conheci, disse Adam à lápide. E parte de mim está zangada com isso, mas parte de mim também está grata, porque os teus erros ensinaram-me o que não fazer. Ensinaram-me o que realmente importa. Donna falou a seguir, com a voz embargada. Amei-te uma vez, e odiei-te por muito tempo, mas estou a escolher deixar isso ir agora. Não por ti, por mim, e pelo Adam, porque merecemos paz. Finalmente, Maya deu um passo em frente. Não disse nada à lápide. Em vez disso, olhou para Griffin, Adam e Donna. Vocês os 3 são as pessoas mais corajosas que conheço, disse ela. Pegaram na dor e transformaram-na em algo bonito. Escolheram o amor em vez do ressentimento. E isso é mais do que a maioria das pessoas alguma vez faz. Ficaram juntos junto à campa, os 4, e Griffin sentiu algo mudar, um peso a levantar, uma porta a fechar-se no passado e a abrir-se para o futuro. Enquanto voltavam para os carros, Adam disse, foi bom, sinto-me mais leve. Eu também, concordou Donna. Griffin pegou na mão da Maya. Obrigado por estares aqui. Sempre. 2 meses depois, Griffin deu uma pequena festa no seu apartamento. Apenas a família. Justin e Helena também estavam lá. Justin tinha se tornado um mentor para o Adam, e a Helena, uma das amigas mais próximas da Maya. Comeram bem, contaram histórias e riram até lhes doerem as barrigas. Adam mostrou a todos o seu último projeto de engenharia, uma ponte em miniatura que tinha construído para a aula. Donna falou sobre o jardim que estava a planear para a primavera. Maya provocou Griffin sobre a sua péssima culinária. A certa altura, Griffin olhou em volta da sala e sentiu-se sobrecarregado de gratidão. Estas pessoas, a sua gente, tinham mudado tudo. Mais tarde, depois de todos terem saído, Maya ajudou-o a arrumar. Foi bom, disse ela a pôr os pratos na máquina de lavar louça. Sim, foi. Agora és muito bom nisto, nesta coisa de família. Griffin riu. Tive de aprender, mas sim, acho que estou a apanhar o jeito. Maya virou-se para ele. Posso dizer-te uma coisa? Qualquer coisa. Tenho orgulho em ti, do quão longe chegaste,
do homem em que te tornaste. Griffin puxou-a para perto. Não o teria conseguido sem ti. Sim, terias. Mas fico feliz por não teres tido de o fazer. Beijou-a, lenta e profundamente, cheio de amor. Muda-te para cá, disse ele quando se separaram. Maya pestanejou. O quê? Muda-te para cá. Sei que é rápido, mas não me importo. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs. Quero construir uma vida contigo. Construí-la a sério. Griffin, não precisas de responder agora. Pensa nisso. Maya sorriu. Não preciso de pensar nisso. Sim, sim, sim. Vou mudar-me para cá. Griffin pegou nela e girou-a rindo. Maya soltou um gritinho e agarrou-se com força. És louco, disse ela. Louco por ti. Isso foi péssimo. Eu sei. Riram juntos, e Griffin sabia que isto era apenas o começo. 6 meses depois, numa morna noite de primavera, Griffin levou todos de volta à zona ribeirinha onde tinham tido tantas conversas importantes. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, ele tinha um plano. Caminharam pelo passadiço, Adam a atirar pedras à água como sempre, Donna a observar divertida, Maya de mão dada com Griffin. Quando chegaram ao seu local preferido, um pequeno descampado com vista para todo o rio, Griffin parou. Quero dizer uma coisa, anunciou. Todos se viraram para o olhar. Griffin respirou fundo. Há 1 ano entrei nas urgências depois de um acidente de carro. Estava sozinho, estava perdido. Estava tão focado no trabalho e no sucesso que me tinha esquecido do que realmente importava. Olhou para Adam. Depois conheci-te. E tudo mudou. Deste-me um irmão, uma família, uma razão para ser melhor. Adam sorriu, os olhos brilhantes. Griffin virou-se para Donna. Mostraste-me como é a verdadeira força. Criaste um filho incrível sozinha. Protegeste-o, amaste-o. E deixaste-me entrar nesse círculo mesmo quando tinhas todas as razões para não o fazer. Obrigado. Donna limpou os olhos, a sorrir. Finalmente, Griffin virou-se para Maya. O coração batia-lhe forte, mas não estava assustado. Já não. E tu, disse ele, viste-me no meu pior e decidiste que valia a pena ser salvo. Ensinaste-me a estar presente, a ser honesto, a amar sem medo. Tirou uma pequena caixa do bolso e ajoelhou-se. As mãos de Maya foram à boca. Griffin, Maya Ellis, tu és a mulher mais gentil, forte e incrível que alguma vez conheci. Mudaste a minha vida de todas as maneiras. E quero passar o resto da minha vida a fazer-te tão feliz quanto tu me fizeste. Abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Queres casar comigo? Maya chorava agora, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Sim, sim, claro que sim. Griffin levantou-se e colocou o anel no dedo dela. Depois puxou-a para os braços e beijou-a enquanto Adam soltava um brado. Donna batia palmas e todos celebravam. Quando se separaram, Maya ria e chorava ao mesmo tempo. Não acredito que acabaste de fazer isso. Estive a planear isto há meses. És péssimo a guardar segredos. Eu sabia que algo se passava. Sabias o quê? Não, mas esperava. Beijaram-se novamente e Griffin sentiu-se completo. Adam aproximou-se e abraçou os dois. Vou ter uma irmã. Vai sim, disse Maya, despenteando-lhe o cabelo. Donna abraçou Maya com força. Bem-vinda à família. Oficialmente. Obrigado. Por tudo. Passaram o resto da noite na zona ribeirinha, a conversar, rir e planear. Adam queria saber se podia fazer um discurso no casamento. Donna queria ajudar com os preparativos. Maya só queria olhar para o seu anel. À medida que o sol começava a pôr-se, pintando o céu em tons brilhantes de rosa, laranja e dourado, Griffin estava com o braço em volta da Maya, a ver Adam e Donna a atirar pedrinhas à água juntos. Isto é perfeito, disse Maya baixinho. Sim? É. Estás feliz? Griffin pensou nessa pergunta. Já lhe a tinham feito antes. Mas agora a resposta era tão clara. Sou mais do que feliz, disse ele. Estou em casa. Maya encostou a cabeça ao ombro dele. Eu também. O casamento realizou-se 6 meses depois no outono. Foi pequeno e íntimo. Apenas amigos próximos e família. Aconteceu na zona ribeirinha, no seu local especial. Maya usava um vestido branco simples que tirou o fôlego a Griffin. Adam estava ao lado de Griffin como seu padrinho de casamento, com um ar crescido no seu fato. Donna sentou-se na primeira fila, a chorar lágrimas de felicidade. Helena e Justin estavam lá, a sorrir. Quando Maya caminhou pelo corredor improvisado, Griffin sentiu o peito apertar de emoção. Era tão bonita,
tão radiante, tão sua. Trocaram os votos enquanto o sol se punha atrás deles. Prometo estar presente, disse Griffin, mesmo quando for difícil, mesmo quando tiver medo. Prometo escolher-te todos os dias pelo resto da minha vida. Prometo ser honesta contigo, disse Maya. Apoiar-te quando estiveres embaixo, celebrar-te quando estiveres em cima, e amar-te em tudo isso. Trocaram os anéis e quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, Griffin puxou Maya para perto e beijou-a como se a vida dele dependesse disso. Todos aplaudiram. Na recepção, Adam fez um discurso que fez toda a gente rir e chorar. O Griffin é meu irmão, disse ele, mas também é meu amigo. E estou tão grato por ele ter encontrado a Maya, porque ela torna-o melhor. Torna-nos a todos nós melhores. Um brinde a eles. Dançaram sob grinaldas de luzes, enquanto a música tocava suavemente. Griffin abraçou Maya com força, a embalar-se ao ritmo, sentindo-se grato por cada momento que o tinha levado até ali. Amo-te, sussurrou ele. Também te amo. Obrigado por teres dito sim. Obrigado por teres perguntado. Mais tarde, enquanto a festa acalmava, Griffin estava com Adam à beira da água. Isto é bastante bom, disse Adam. Sim, é. Fizeste um bom trabalho, irmão mais velho. Griffin sorriu. Nós os dois fizemos. Ficaram em silêncio confortável, a ver as estrelas a refletir na água. Olá, Griffin. Sim? Obrigado. Por tudo. Por teres aparecido. Por teres ficado. Griffin pôs o braço à volta dos ombros do Adam. Sempre, irmãozinho. Sempre. Um ano depois, Griffin e Maya estavam sentados na varanda das traseiras, a ver o pôr do sol. Compraram uma casa juntos. Nada muito grande, mas com espaço suficiente para reuniões de família. Adam tinha o seu próprio quarto para quando visitava. A dona também. Maya estava enroscada ao lado de Griffin, com a cabeça no ombro dele, a mão dele repousando na sua barriga ligeiramente arredondada. Consegues acreditar? Disse ela baixinho. Vamos ser pais. Griffin ainda não conseguia assimilar a ideia. Um bebê. O bebê deles. Estou aterrorizado, admitiu ele. Eu também. E se eu estragar tudo? Não vais. Não comigo ao teu lado. Griffin beijou o alto da cabeça dela. O Adam vai ser um tio incrível. O melhor. Que a dona já está a planear estragar este bebê com mimos. Riram juntos, imaginando. Sabes no que é que continuo a pensar? Disse Griffin. No quê? Naquela noite nas urgências, quando vi o Adam pela primeira vez. Estava tão assustado, tão confuso, não fazia ideia do que estava a acontecer. E agora? Agora não consigo imaginar a minha vida sem nada disto. Sem ele. Sem a tua família, sem ti. Maya inclinou a cabeça para o olhar. Percorreste um longo caminho, Sr. Hale. Tu também, Sra. Hale. Ela sorriu. Gosto do som disso. Eu também. Ficaram ali enquanto a última luz desaparecia do céu, pintando-o em cores brilhantes. O ar estava quente, e algures na distância conseguiam ouvir crianças a rir. Griffin pensou no pai, nas escolhas que Dean Hale tinha feito, na dor que tinha causado e no amor que tinha perdido. Griffin tinha escolhido de forma diferente. Escolhera a verdade em vez do secretismo, a presença em vez do medo, o amor em vez do controlo. E por causa dessas escolhas ele tinha tudo. Um irmão que se sentia como família desde o primeiro dia, uma sogra que o tratava como um filho, uma esposa que o via no seu pior e o amava de qualquer maneira, e em breve, um filho que saberia o que significava ser verdadeira e profundamente amado. No que estás a pensar? Perguntou Maya. Griffin puxou-a para perto. Estava a pensar em como entrei nas urgências à espera de pontos e saí com uma vida completamente nova. Melhor acidente de sempre. Melhor acidente de sempre. Maya riu. Só tu o chamarias de acidente. Como o chamarias tu? Ela ficou em silêncio por um momento, a pensar. Depois sorriu. Destino. Sorte. Uma segunda oportunidade. Gosto disso. Eu também. Enquanto a última luz desvanecia do céu, Griffin fechou os olhos e respirou fundo. Conseguia sentir o cheiro do shampoo da Maya. Conseguia sentir o calor dela contra si. Conseguia ouvir o batimento constante do seu coração. Isto era paz. Isto era lar. Isto era tudo o que ele tinha procurado durante toda a sua vida e tinha estado à sua espera o tempo todo. Ele só tinha de ser corajoso o suficiente para o encontrar, e estava tão grato por o ter feito. Amo-te, sussurrou ele. Também te amo,
sussurrou Maya de volta. E naquele momento Griffin Hale sabia que, independentemente dos desafios que surgissem, independentemente das tempestades que tivessem de enfrentar, iriam encará-las juntos, como uma família, como um só, para sempre. Fim.